Há uma Brasília escondida pelas cortinas do poder. Esta cidade cotidiana é que interessa ao escritor Roberto Oliveira Tufik, nosso entrevistado de hoje. Em seu mais novo livro, Saca-Rolha, Roberto trabalha com um misto de romance, crônicas e contos. Esta mecânica de gênero híbrido é um dos temas de nossa conversa. Na dica de leituras, a intensidade da poesia plena, na análise dos livros Poesia Completa e Prosa, de Joaquim Cardoso, e Os Viventes, de Carlos Nejar. O Leituras começa agora, conversando com Roberto Oliveira Tufik. Roberto, vamos começar falando sobre... Bom, você está lançando Saca-Rolhas, Repristinações Apopléticas, né? Até o nome é complicado de dizer. E a primeira observação do livro é a questão de gênero, né? Quer dizer, não há uma definição sobre se é um livro de contos, se é um livro de crônicas. Há sempre uma certa dualidade nesses seus textos. Por que isso e como é que você define essa questão do conto e da crônica? Olha, Maurício, esse livro, eu acabo definindo esse livro como um livro de subversão. Ele tenta subverter uma realidade já subvertida. Então, um livro de subversão da subversão. E isso começa já no próprio título, né? Em geral, o que a gente tem? A gente tem um título que é complicado e um subtítulo que tenta explicar esse título. Nesse caso é o oposto, né? Você tem Repristinações Apopléticas, que na verdade é explicado pelo título, que é Saca-Rolhas. Né? Essa subversão acontece também no próprio gênero, que é o quê? A ideia inicial seria fazer um livro de contos. Mas para criticar a realidade era muito mais fácil fazer crônicas. Né? Então eu acabo misturando contos naquilo que é um pouco mais afastado da realidade, como o primeiro conto, que é um conto mais arcade, que é Assim Há, e nos demais, que eu tento realmente ser mais pujante, na verdade, mais duro com a realidade, esses contos, na verdade, essas histórias são narradas sob a forma de crônica. E se você retirar o nome dos personagens, dos contos e das crônicas, você consegue fazer, no apanhado geral, um verdadeiro romance, que é um romance de um personagem angustiado, que passou pelo mal do século, né, atual, que é o mal do pânico, e que está tentando, na verdade, expressar todas as suas emoções, toda a sua ira com relação à sociedade atual. A ideia realmente de juntar todos esses contos e crônicas como se fosse um romance é justamente pelo fato de as histórias terem esse fio, né, esse ponto em comum, que é a crítica à sociedade. E a alteração de contos e crônicas é justamente porque eu acho que existe um desnecessário apego à forma. Né? Para que eu vou ficar fazendo um livro só de contos, se na verdade era muito mais fácil em determinados momentos abordar a crítica que eu queria fazer sob a forma de crônica, né? E vice-versa. Então eu acho que muitas vezes a gente acaba restringindo a liberdade do escritor simplesmente para poder colocar sob uma determinada forma. Isso é algo que eu realmente não gosto de fazer na minha literatura. Quer dizer, você não tem uma preocupação com a forma, pelo menos, ou essa forma, no caso da sua literatura, essas variações se aplicam melhor às suas inquietações como escritor? Nesse livro, especialmente, sim, se aplicam. A ideia é justamente de subverter, de criação de um novo gênero, né, na verdade, que é uma miscigenação de gêneros. A ideia de inovar, de, na verdade, falar, olha, tudo que a gente está fazendo hoje é errado, olha para a realidade. As pessoas acham que o que é errado, que sempre se considerou como sendo errado, né, pelo direito natural mesmo, hoje a gente acredita que seja o certo. Então, a gente precisa olhar e falar, olha, está tudo errado. Né? Essa ideia de chacoalhar as ideias, chacoalhar conceitos, é o propósito desse livro. Então, como eu disse, você começa pelo título e o subtítulo, a relação entre eles que é subvertida. Você tem essa relação com relação às próprias histórias, você não tem só contos, só crônicas, um romance retilíneo. Não, você tem histórias que são jogadas, né, sob qualquer formato e que juntas formam, na verdade, bastante sentido. Né, lidas conjuntamente, separadamente. Você pode ler separadamente como conto, você pode conceituar como crônica, você pode ler como romance. De qualquer forma faz sentido. Então a ideia é falar, olha, o que a gente está fazendo é errado. Né? Essa ideia de tentar formatar as coisas, a ideia de tentar
subverter as coisas como nós já fizemos com relação à política, tudo que você tem feito atualmente, ninguém critica, esse tipo de coisa está sendo feito de forma errada. Né? E o objetivo do livro é levantar essas questões e falar, gente, vamos abrir os olhos, né? E é necessário, sim, que quem esteja percebendo esse tipo de coisa se levante, né? Levante a sua voz e dê um grito, né? Deixe as suas emoções aflorarem. Porque alguém precisa efetivamente levantar a voz e falar, tem alguma coisa errada, porque sem isso a gente não consegue mudar. Então o objetivo de subverter, de mostrar que está errado o que está sendo feito atualmente, é subverter uma realidade já subvertida. E para fazer isso, era necessário justamente criar um livro que fosse todo subvertido. E essa subversão da subversão é o propósito em tudo, seja na forma, seja no conteúdo do livro. Agora, essa questão do experimentalismo, ela não é de agora, quer dizer, você tem isso aí desde os anos 20, no início do século passado, já se fazia esse tipo de experimentação, sobretudo com as formas, né? Quer dizer, a tentativa exatamente essa coisa da tentativa de subversão mesmo, de se criar novos conceitos, de se... E muitas vezes deram em experiências, de certa forma, vazias, né? Alguns desses movimentos foram mais teóricos do que propriamente artísticos, né? Quer dizer, nesses seus novos conceitos também, você não teme essa certa armadilha, né? da forma que acaba, de certa forma, prevalecendo? Na verdade, eu acho que isso acaba acontecendo quando, como você mesmo diz, a forma ela acaba sendo o propósito principal. Então você acaba tendo uma meta-literatura, a literatura pela literatura. Nesse caso, não, o objetivo maior é a denúncia social. Então eu não estou fazendo uma literatura pela literatura. Eu acabei, na verdade, utilizando para fazer a literatura contra essa realidade atual, a denúncia social, uma literatura de denúncia. Para fazer isso, eu utilizei como meio essa questão da forma. Né? E o objetivo é, olha, a realidade está bagunçada, vamos dar uma chacoalhada nisso e ver realmente o que a gente pode... vamos ver se a gente consegue trazer uma realidade eticamente, moralmente mais correta. Esse chacoalhar ficou melhor usando essa forma. Essa formatação desformatada, né? Essa subversão da subversão. Então, na verdade, não foi simplesmente uma alteração da forma para poder mostrar no formato um novo movimento literário. Não, a ideia é que a gente pare de fazer essa literatura simplesmente bonitinha, uma literatura gostosa de ler, mas que não aponta para a realidade, porque eu aprendi, na verdade, a ler lendo livros que denunciavam realidades. Né? Então você vai ler um Zola, vai ler um Germinal, você fala, poxa, você está denunciando a realidade que existe. Por que a gente não faz mais isso hoje? A realidade hoje é aquela... praticamente como se não houvesse mais conflitos, né, no mundo, a gente falar só de um mundo cor-de-rosa. O objetivo desse livro é mostrar justamente o oposto. E isso acontece, a forma, ela ajuda justamente o leitor a ver a bagunça. Né? O livro ele tenta chacoalhar a realidade da pessoa também por meio da forma. Então não é simplesmente a busca da forma por si mesma, que seria, eu acho que, o grande motivo de algumas questões terem... na verdade, eu nem digo dar errado, na verdade o objetivo da época talvez fosse chocar, né? Por exemplo, Vila Lobos regendo de sandálias. Né? O objetivo não era que todo mundo regesse de sandálias, o objetivo era chocar. Né? E eu acho que o movimento modernista brasileiro teve esse propósito. E o objetivo é chocar? Mas não é tanto chocar, porque você vai olhar, tudo bem, no prefácio mesmo eu trato dessa questão da forma, da forma metastática de criar, só que esse não é o objetivo central do livro. Ele simplesmente corrobora todo esse sentimento que aflui para o leitor, que é esse sentimento de indignação com a realidade. Agora, a literatura hoje chamada periférica, né, que fala, de certa forma, dos guetos que se formam nas periferias das grandes cidades, né, esse movimento muito mais forte, sobretudo em São Paulo, mas, enfim, ele acaba acontecendo em todas as grandes cidades. Quer dizer, é também uma literatura de denúncia, né? Ela não satisfaria essa inquietação sua? Ela pode satisfazer, sim. A verdade é que essa literatura, como você mesmo disse, é uma literatura ainda marginal. Né? E o objetivo de Sacarrolhos é tentar colocar
e aí é um ponto importante, eu até queria fazer um parêntese, é porque existe uma grande preocupação das pessoas que tentam fazer literatura de denúncia, que é não se misturar no que a gente chama de mainstream, naquele conjunto de escritores que vão para programas televisivos, que aparecem e que fazem até dinheiro em cima da literatura, o que para mim é absolutamente errado, porque a ideia da literatura não é simplesmente escrever e jogar isso numa gaveta. O objetivo é denunciar e fazer com que isso chegue ao leitor. Ora, para conseguir fazer isso é preciso que você chegue à mídia, para que você chegue ao leitor. Para fazer isso você precisa de divulgação. A maior parte dessa literatura marginal, realmente, ela não chega à sociedade, ao cidadão. E por que ela não chega? Porque boa parte é culpa de nós escritores mesmos, porque nós olhamos, não, meu livro é um livro do intelectual. Se eu começar a aparecer demais na mídia, parece que eu estou querendo vender a minha imagem, não o meu livro. Esse tipo de preocupação, de querer, é uma preocupação, na verdade, muito mais intelectualóide do que intelectual, eu tento afastar da divulgação do próprio livro. Então a minha ideia é, sim, eu vou usar desses mesmos artifícios, mas eu quero que o livro seja lido, né, que ele seja difundido, o que eu acho que é uma grande diferença com relação a uma parte desses movimentos.